Boa noite, meus amores, minhas amoras. Como é que vocês estão? Tá muito frio aí. Aonde vocês estão? Porque vou falar. Aqui tá frio a beça. O inverno chegou com força, com tudo. Vocês estão me vendo, estão me ouvindo? Mandem uns coraçõezinhos para mim, por favor, para eu não me sentir sozinha aqui nesta live. Coraçõezinhos para mim, para eu saber se vocês estão aí, se a live tá rolando, se a live não tá, se a live não está travada, parada. Boa noite, sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos. Nós estamos lançando hoje a semana do Agora Vai. Quem que já escutou essa expressão? Agora vai, né? A gente costuma dizer muito isso no final do ano, né? Mas esse ano tá um ano meio diferente, né? Então eu acho que todo dia a gente fala agora vai, né? Um dia de cada vez. E a gente decidiu fazer esse agora vai, né? Porque nós estamos buscando fazer uma pergunta, né? Fizemos para nós. E quem é nós? Eu quero falar para vocês quem é nós. Nós somos eu e a Lu Félix, principalmente, né? Somos nós quem confabulamos tudo isso, né? Tá escura a imagem? Deixa eu baixar a luz aqui pra ver se melhora. Melhora? Melhorou? Digam aí pra mim se melhorou. Então sempre que eu falo nós, sou eu e a Lu Félix. Eu invento as maluquices, a Lu Félix vem comigo e a gente transforma as maluquices em umas coisas bem legais para trazer para vocês. E hoje, durante um dos nossos papos, a pergunta que nós fizemos para nós foi: você sabe quem somos eu? Vocês já se perguntaram quem somos você? Vê se melhorou agora. Eu já estou me adaptando com a minha luz, a minha super luz. Vê se melhorou agora. Você já se perguntou quem somos eu? Quantas pessoas moram aí dentro da sua cabeça? Quantas falam dentro da sua cabeça? Já pensaram nisso? O Paulinho da Fraternidade e Amor. Beijo, Paulinho, pra você. Saudade de você. Saudade de vocês, de ir lá fazer palestra. Adoro fazer palestra no Fraternidade e Amor. Esse ano eu já tinha, né, a intenção de ter mais tempo livre para fazer isso, mas aí, né, não deu, mas espero que em breve tudo isso passe. Espero voltar lá no Fraternidade e Amor para fazer mais palestras. Adoro estar com aquela galera do Fraternidade e Amor. Beijinho, Paulinho, beijinho para todo mundo do Fraternidade e Amor aí que me segue, que tem assistido as minhas lives, né? E voltando aqui falar em quem somos eu, você já parou para pensar? Aí eu tive uma curiosidade e eu fui lá no Google pesquisar o sentido, né, da palavra louco. Alguém já teve essa curiosidade de pesquisar o sentido da palavra louco? E eu achei muito interessante, né, o sentido da palavra louco, né? Alguns sentidos. Fala das patologias mentais, mas dá um outro sentido do tipo incomum, contrário à razão, imprevisível, sem moderação e sem prudência. E por que eu trouxe essas definições da palavra louco, né, ou louca para vocês?
para que a gente consiga refletir o seguinte: muitas vezes nós somos considerados loucos ou loucas somente por não seguir o caminho da maioria, somente por não fazer aquilo o que a maioria faz, somente por pensar um pouco fora da caixinha, né? Tem uma frase que diz que todo gênio, antes de ser reconhecido como gênio, foi chamado de louco, né? Todas as pessoas que tiveram grandes ideias, que fizeram grandes coisas na vida, antes de serem reconhecidos como grandes, foram reconhecidos como loucos, né? E é por isso que quando eu fiz o curso de empoderamento feminino, que é o Manual da Louca Consciente, eu quis trazer muito esse sentido, né, de que as mulheres que são aí as loucas, né, que estão buscando a sua própria consciência, são mulheres que estão indo na contramão, que estão fazendo coisas diferentes, que estão sendo, aos olhos de algumas pessoas, imprudentes, que estão sendo, aos olhos das outras pessoas, imprevisíveis. E eu daria outros adjetivos, né, para nós. Eu diria que nós somos corajosas, que nós não estamos nos deixando se fechar nas caixinhas que nos colocaram, né? Porque todos nós, quando nós nascemos, a gente foi colocado numa caixinha, né? Por quê? Porque algumas métricas te diz o que você deve fazer, o que você não deve fazer, né? Aquilo o que é bom para que você faça, aquilo que não é. Então eu diria que todas nós que somos aí, né, chamadas de loucas, porque temos comportamentos imprudentes, incomuns, sem moderação. Eu achei isso sensacional, né? Sem moderação, como se ser moderado fosse a melhor coisa, né? Então, eu penso que as pessoas, né? O meu público, eu falo muito com as mulheres, mas isso vale para os homens também, porque tem muito homem louco também por aí, né? Louco nesse sentido de não estar preso às caixinhas. E aí fiquei pensando nisso, né? O quanto quando a gente nasce, né? A gente vai crescendo e a gente vai vivendo e as caixinhas vão nos espremendo, porque algumas pessoas não conseguem ficar dentro das caixinhas, né? Parece que somos maiores do que as caixas e as caixas começam a nos espremer. Mas quando a caixa começa a te espremer, começa a acontecer um fenômeno bem interessante, que são os fenômenos dos conflitos, porque a gente entra numa briga interna, né? De será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou indo mesmo para o lugar certo? Será que é para cá que eu devo ir? Será que eu devo de fato confiar na minha intuição ao invés de confiar no que a maioria está fazendo? E eu sei que todas as pessoas que romperam padrões, que foram além, né, que não tiveram moderação naquilo que buscavam, né? A Dineia colocou aqui, eu agradeço a expressão, né, que tem a alma livre, né, que não se encaixa nas caixinhas, que não se enquadra nas caixinhas. Todas essas pessoas, elas passam por uma fase de conflito, porque isso é natural, porque é muito difícil, né, você pegar uma coisa, né, que te foi dita, que te foi ensinada por pessoas que você confia, por pessoas que você segue, né, que são os seus pais, as pessoas que te educaram no meio que você nasceu, e você dizer assim, eu não quero ir por aí, eu quero ir por outro lugar, porque a gente fala às vezes que a gente é um papel em branco quando nasce, né? Mas isso não é verdade, nós não somos papéis em branco, não. Nós nascemos já com algumas coisas escritas. E as coisas que são escritas são as crenças dos nossos pais, as crenças que eles colocam na gente. E é claro que isso não é por mal, eles fazem o melhor, porque, né, nós aqui, quem é pai, quem é mãe, nós também colocamos nos nossos filhos as nossas crenças. Isso é natural, isso faz parte da vida.
E conforme a gente começa a crescer, que a gente começa a pensar pela gente mesmo e perceber que eu não quero seguir esse caminho, que eu quero ir por outro caminho, eu começo a criar os meus conflitos. E aí, esses conflitos que são criados dentro da gente, ele começa a fazer uma coletividade dentro da nossa mente. E é por isso que eu trouxe a pergunta hoje, né? Quem somos eu? Porque eu sou formada de muitas coisas. Eu sou formada daquilo que os meus pais me ensinaram, daquilo que a sociedade na qual eu estou inserida me ensinou, daquilo que eu aprendi, os livros que eu li, as informações que eu obtive ao longo da vida. Cada uma dessas coisas foi formando opiniões diferentes dentro de mim, né? Opiniões e faces diferentes dentro de mim. E essas faces, em determinados momentos, elas entram em conflito. Mas a grande questão é, qual é o benefício de você conseguir observar esses conflitos? No que isso te ajuda? Primeiramente, eu acho que já te ajuda somente no fato de você saber que isso é natural, que isso faz parte de um processo de crescimento. Eu acho que todo mundo, conforme vai crescendo, vai entrando nesses processos de conflito. Eu acho que esses processos de conflitos, eles são absolutamente naturais, né? Desde de criança mesmo, né? Quando as crianças elas começam, né, a fazer aquilo que a gente chama de birra, né, a fazer aquilo que a gente chama de malcriação, é o quê? É a criança dizendo assim, não, eu não concordo com esse ponto de vista, eu quero pensar de um jeito diferente. É claro que, enquanto crianças, né, os adultos eles vão fazendo o quê? Eles vão direcionando, mas vai chegando um momento em que essa direção ela já não serve mais e que você olha para o mundo e você fala assim, eu não quero ir por aí, eu quero ir por lá. E cada vez que você vai rebatendo algo que te foi ensinado, rebatendo uma crença, rebatendo uma etiquetinha que colocaram em você, você vai criando mais uma partezinha de você aí dentro. E aí, chega um determinado momento em que os conflitos eles estão tão fortes dentro da gente que a gente já não sabe mais o que a gente vai ouvir. Se a gente volta e escuta, né, o que a maioria está dizendo, aquilo que todo mundo te disse que era melhor, ou se você de fato vai ser louco e vai seguir em frente com as suas ideias e com as suas opiniões. E o que eu tenho percebido muito é que muitas pessoas se paralisam nesse momento, né? Nesse momento de assim, e agora? O que é que eu vou fazer? Qual é o caminho que eu vou tomar? E eu quero aproveitar aqui, né, nessa live, nesse bate-papo, para contar um pouquinho da minha história e dizer que eu passei por isso de uma forma muito forte, né? Chegou um determinado momento da minha vida que eu disse para mim mesma que eu não queria seguir por aquele caminho, por onde eu estava indo, por onde era mais fácil, por onde era mais confortável, por onde era mais simples. Eu queria mudar a rota. E quando a gente quer mudar a rota, a gente tem medo, a gente morre de medo. Porque dá medo mesmo mudar a rota. Porque você olha ao seu redor e parece que tá tudo no lugar. Parece que tá tudo no lugar, parece que tá tudo certo, parece que tá tudo bem. E aí, aqui dentro eu te pergunto assim, mas pra que você quer mudar? Por que você quer mudar? Tá tudo tão certinho, tá tudo tão bonitinho, né? Pra que você quer mexer com isso agora? E aí vem uma outra voz e diz assim, eu não estou indo para onde eu quero ir, eu quero mudar, eu quero fazer outra coisa. E aí as pessoas dizem que você é louca, você mesma acha que você é louca. Por muitas vezes eu me questionei, será mesmo que vale a pena mudar esse curso? Será mesmo que vale a pena pegar uma outra rota, começar de novo, começar do zero, sendo que eu já estou aqui, né, no caminho? Será que isso realmente vale a pena? E quando eu decidi mudar, eu confesso que eu tive muito medo.
muito medo, né? Se você não conhece a minha história, eu vou contar rapidamente aqui para você. Eu me casei muito cedo, casei com 14 anos, o Alex já era cabeleireiro na época que eu me casei, ele tinha um salão, eu fui trabalhar com ele porque era mais fácil, mais cômodo, mais confortável. Logo depois veio a Sabrina e eu queria ter um trabalho que me permitisse ter facilidade de horário com ela para poder cuidar dela, e fiquei ali, e 10 anos se passaram, e foi bom, eu não vou dizer que foi ruim, foi bom, né? Esse processo realmente me trouxe uma maternidade mais presente com a minha filha e tudo mais, mas eu já tinha uma filha de 10 anos e eu só tinha 27 anos, né? E aí eu falei assim, eu não quero, não é isso que eu quero fazer da minha vida para sempre. Eu não quero ficar aqui atrás desse balcão do salão para sempre. Eu quero fazer outras coisas, né? O que é que eu quero fazer? Qual é o legado que a Paty vai deixar? Qual é a história que a Paty vai escrever? E essa ficha me caiu um dia que eu estava fazendo umas ligações, e ligação, hein, gente, no telefone. Hoje seria uma lista de transmissão e talvez eu não tivesse tido esse insight, talvez a ficha não tivesse caído. Mas, como era telefone, então eu fui ligando para as pessoas. Eu trabalhava voluntariamente numa instituição em que eu era um tipo de uma secretária, né, e ajudava os professores da instituição. E eu precisava avisar para os alunos que naquela semana não teria aula. Então eu comecei a ligar para as pessoas, e eu falava assim: oi, fulano, tudo bem? Aqui é a Paty do Alex, né? Olha, eu tô ligando para te avisar que hoje não vai ter aula. Aí desligava, ligava de novo. Oi, ciclano, tudo bem? Olha, aqui é a Paty do Alex, eu tô te ligando para te avisar que hoje não vai ter aula. E eu fiz esse movimento, eu acho que umas 40 vezes, porque a turma era grande, né? E chegou um determinado momento que a ficha me caiu e eu falei assim, nossa, olha como eu me denomino, né? Eu me denomino a Paty do Alex. E nesse momento parece que surgiu assim uma outra eu, sabe? Uma outra de mim que estava brava. Pensem numa baixinha brava. Alguém já viu uma pequenininha brava? Pois é, sabe aqueles cachorrinho pincher? É isso. Sabe assim? Não faz medo, mas bota medo? É isso. Eu vi essa mulher e foi assim, eu tava na mesa, né, do escritório, lá do salão, ligando para as pessoas, e de repente eu vi assim, parecia que ela se materializou na minha frente, essa baixinha brava mesmo. E ela olhou assim pra mim, e tudo isso dentro da minha cabeça, tá, gente? Pra vocês entenderem qual é a loucura. E na minha cabeça veio aquela imagem daquela, né, de mim mesma ali, bem brava, que falava assim pra mim: é isso que você quer da sua vida? Essa é a história que você vai escrever? Você vai ser a Paty do Alex pra sempre? Aí eu falei assim, não é isso que eu quero pra mim, ok? Eu sempre quis ser professora, eu sempre quis fazer palestra, eu adoro falar com as pessoas, eu adoro ensinar as coisas. E eu falei assim, não é isso que eu quero pra mim. E aí, o meu outro eu disse assim, e até quando você vai ficar aí sentada nessa zona de conforto, fazendo de conta que nada tá acontecendo? Aí eu falei assim, eu não sei, porque eu realmente não sabia o que fazer. E aí ela me fez uma pergunta, tudo isso dentro da minha cabeça, tá, gente? Vocês não me acham muito louca não, tá? Eu sou controladinha, tá bom? Eu sou consciente, eu sou controladinha. E aí, na minha cabeça veio uma frase assim: se você fosse a protagonista, se a sua vida fosse um filme, você seria a protagonista do seu filme? É você quem toma as decisões no filme da sua vida? É você quem está vivendo a história? Você é a personagem principal? E aquilo me calou assim, sabe? Tipo, uau, né? Que questionamento. Eu nunca tinha imaginado isso, né? A minha vida como um filme. E quem seria a atriz principal do meu filme, né? E aí a resposta veio e não, eu não era a atriz principal do meu filme. E aí ela me questionou, e quem é? Quem é o ator principal ou a atriz principal do seu filme? E eu respondi, eu falei, quem está sendo os atores principais hoje do meu filme é o meu marido e a minha filha, que era o Alex e a Sabrina. E aí ela falou assim, e até quando você vai ficar nisso? Quando é que você vai assumir as rédeas da sua história e vai escrever a sua história?
e eu não sabia o que responder, e aquilo me apavorou muito, muito mesmo. Eu fiquei muito apavorada porque naquele momento eu entendi que aquilo que eu achava que era uma zona de conforto não era tão confortável assim, mas eu não tinha consciência. E esse tipo de coisa é muito, muito engraçado, né? E é só dá para falar em live mesmo, que a gente tem mais tempo para explicar, porque esses momentos a gente não consegue perceber quando eles acontecem. Parece que é um clique que dá na cabeça da gente assim, né? Parece que a gente acorda, bate a cabeça e de repente fala, nossa, eu não sei, tá tudo diferente. Foi mais ou menos assim que aconteceu comigo. Se já aconteceu com alguém aí, por favor, coloquem nos comentários para mim, se você já vivenciou alguma coisa parecida, assim, de ter tido um start na sua vida, de falar, não é isso que eu quero para mim, não é essa história que eu quero escrever, isso não tá legal, isso não tá bom e eu quero mudar. Só que quando eu falei assim, eu quero mudar, eu não sabia nem como, nem quando, nem para onde. Eu não sabia o que fazer, né? Eu tinha uma ideia que eu queria, eu sempre quis ser professora, eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de ensinar, mas eu não sabia bem como fazer isso naquele momento, né? Mas, como não cabemos dentro da caixinha, né? Temos alma livre, eu falei, eu vou dar um jeito, né? E comecei e fui em busca de mim, né? De saber quem era aquela mulher que estava tão brava comigo e que falou para mim que eu tinha condições de assumir as rédeas da minha vida e fazer uma coisa diferente. Eu não conhecia aquela mulher, né? Porque eu casei muito cedo e então eu não conhecia aquela mulher com todo aquele poder, né? Com toda aquela decisão. Eu não sabia o que era aquilo, mas ela estava lá, ela estava dentro de mim. E eu não sabia quem ela era e não sabia como acessá-la. E eu queria aquilo para mim. Mas eu olhava para um outro lado e eu também queria ser uma boa mãe, ser uma mãe presente, ser alguém que estava ali junto com os filhos, né? Na época só tinha a Sabrina. Isso também era verdade dentro de mim. E tinha o salão que precisava de mim, eu trabalhava com o Alex, eu era importante naquele contexto e eu também gostava disso. Então olhem só, eu percebi aí três de mim que estavam ali num conflito, querendo mudar, mas eu não queria falar assim, não, eu não quero mais ser casada, joga tudo pro alto e começa de novo. Não era isso. Eu tinha um casamento feliz, eu gostava do meu casamento, eu gostava do meu esposo, estava tudo bem. Aliás, hoje eu faço 26 anos de casado, gente. 26 anos de casamento fazemos hoje, eu e o Alex. Há 26 anos atrás estávamos iniciando, duas crianças, né? Eu com 14 anos, ele com 19, e hoje, 26 anos depois, eu vou fazer 40 anos, na semana que vem, dia 4 de setembro, é meu aniversário, então o Facebook vai avisar vocês mandam parabéns para mim. Dia 4 de setembro é meu aniversário, eu faço 40 anos e o Alex vai fazer 46, dia 7 de outubro. Então, 26 anos se passaram de toda essa confusão, né, que eu tô contando aqui para vocês. Na verdade, isso aconteceu, eu tinha 26, 27 anos, já faz quase 20 anos que isso aconteceu, né? Que tudo isso aconteceu, isso que eu tô contando aqui para vocês. E aí eu fui em busca de viver outras coisas. Voltei a estudar. Obrigada, Tânia, obrigada. Voltei a estudar, fui em busca de me conhecer, quem era eu e quais eram as minhas limitações. E fui buscar. E lá fui eu, né? Aí quem me conhece sabe que eu já fiz um montão de coisas, né? E aí eu fui em busca de me conhecer, de sair daquela zona de conforto, de buscar aquela mulher empoderada, profissional, que botou o dedo na minha cara e disse que eu era capaz de ser protagonista da minha vida. E fui em busca de tudo isso, não sabia nem por onde que eu ia começar, não sabia mesmo. Mas tudo começa com o primeiro passo, né? Parece clichê, mas é verdade. E na época eu me inscrevi num curso de coach de Enneagrama, né? O curso se chamava Enneacoach. E eu fui fazer esse curso. Fiz o curso, adorei, fiquei muito, muito próxima
do mentor do curso, né, que é o Christian Peterman, e passei por processos terapêuticos e uma série de coisas e fui mudando. E conforme eu fui mudando, as pessoas que estavam ao meu redor, elas foram mudando também, elas foram observando a minha mudança, né? Porque é tão engraçado isso, que quando a gente está fora do eixo, né? Quando a gente não está indo para o lugar que a gente gostaria de estar, gostaria de ir, a gente tá ali, mas tá confortável, mas nem tanto. E aí quando você começa a fazer um movimento na direção que você quer, parece que as coisas começam a ficar melhores. E aí eu me tornei uma pessoa mais simpática, mais sorridente, comecei a me arrumar mais, comecei, né, a mudar mesmo. Eu mudei porque os meus olhos voltaram a brilhar. Por quê? Porque eu estava trabalhando num novo propósito para mim, eu estava indo para onde eu queria ir, eu estava apaixonada de novo por um novo projeto. E as pessoas que estavam ao redor começaram a perceber e começaram a perguntar: o que é que você está fazendo? Que você está mudando, né? Você está mais... Aí eu falava, mas mudando como? Porque é engraçado isso também. A gente não nota, né? Porque é que nem quando você se olha no espelho todos os dias, você não percebe. E aí quando alguém passa muito tempo sem te ver, fala, nossa, como você está diferente, né? Que nem criança, nossa, como cresceu. E você que está ali todos os dias, você não percebe. Então eu não percebia, eu olhava para mim e eu achava que eu sempre era daquele jeito. E as pessoas falavam assim, não, você está muito diferente, você está mais solta, você está mais leve, mais comunicativa, né? Mais simpática, né? E eu não conseguia compreender aquilo. E aí as mulheres começaram, as mulheres principalmente, né, que estavam ali acompanhando o meu processo, elas começaram a chegar e me perguntar o que eu estava fazendo. E eu comecei a compartilhar alguns insights que eu tive, inclusive esse, né? Que para mim foi um momento muito importante, né? Muito decisivo da minha vida. Foi quando eu tive aí, né? Essa catarse de me ver do lado de fora, com essa mulher apontando o dedo para mim e dizendo que eu precisava tomar as rédeas da minha vida, que eu precisava escrever a minha história. Isso para mim foi muito significativo e quando eu comento isso com as mulheres, elas relatam para mim, falam, nossa, eu sei do que você está falando, né? Porque eu também tenho uma vontade aqui dentro de mim, eu também sinto aqui, né, uma força, mas que eu não sei como acessar, eu não consigo acessar essa força, porque às vezes o medo é maior, a insegurança é maior, as crenças são maiores, né, daquilo, o que colocaram para você. E eu comecei a compartilhar com essas mulheres alguns insights que eu estava tendo, que era o que eu estava fazendo comigo, que era resultado dos processos terapêuticos que eu passei como cliente, dos cursos que eu estava fazendo, de diversas coisas, né? Eu investi bastante nessa minha transformação, investi tempo, investi energia, investi dinheiro, investi bastante nessa transformação. E eu comecei a compartilhar isso com algumas pessoas, né, com algumas mulheres, e comecei a perceber que essas mulheres também começaram a se transformar. E elas chegavam em mim e falavam assim, Paty, eu fiz aquilo que você falou, eu segui aquela dica, eu prestei atenção naquilo que você disse, e realmente, né, as coisas estão mudando, eu estou começando a enxergar para onde eu quero ir, eu já não estou me sentindo tão perdida. Por quê? Porque para mim o difícil não foi decidir, eu quero estudar, não foi isso. O mais difícil, o mais desafiador para mim foi entender por onde eu ia começar. Por onde eu ia começar. Qual que era o início, o start para tudo isso? Para que eu de fato pudesse me conectar com essa mulher empoderada que morava aqui dentro, mas que eu não sabia como acessá-la. Então essa para mim foi a parte mais desafiadora. E eu contei tudo isso para vocês para poder ilustrar, né? Porque eu gosto sempre de trazer alguns exemplos, né? Eu gosto de citar os meus exemplos, porque aí vocês vão pegando a história e vão colocando aí no contexto de vocês. E eu contei tudo isso para vocês para dizer que nós somos seres plurais. Nós não somos uma coisa só. Nós somos
um conjunto de coisas, nós somos um conjunto de mulheres, nós temos diversas faces dentro da gente, nós temos muitas partes aqui dentro e que algumas elas foram tão esquecidas, né? Elas ficaram com tanto medo que elas foram ficando de cantinho e só que a gente não sabe como acessar isso novamente. Então, quando eu trouxe a pergunta, né, quem somos eu, foi nesse sentido de ser plural. E a pluralidade é a sua capacidade de fazer diversas coisas ao longo da sua vida. É a capacidade que você tem de ser mãe, profissional, esposa, dona de casa, mulher, tudo isso, né? Cada uma dessas coisas vai trazendo para você uma etiqueta, né? A gente fala algumas vezes em papel social. Quando eu estudei, né, eu fiz letras, a gente falava um pouco sobre papéis sociais, qual é o nosso papel social. Mas essas partes suas, elas são mais do que papéis sociais, porque papel social é assim, eu sou mãe, muita gente é mãe, então esse papel social ele é coletivo. Agora, que tipo de mãe sou eu? Quem é a Patrícia mãe? No que a Patrícia mãe acredita? Quais são os valores dessa mãe? Então isso é você, é uma parte sua que vai muito além de ser mãe. Porque de repente aquilo que é ser boa mãe para mim é diferente para você. Eu me lembro bem quando eu voltei a estudar, né? A Sabrina tinha uns 8 anos mais ou menos, e muitas pessoas foram contra eu voltar a estudar, né? Porque, mas você vai deixar sua filha sozinha, né? Eu escutei de algumas mulheres que ser mãe para elas era se dedicar a vida delas para o filho. E eu escutei isso, inclusive, de algumas, né? Eu dediquei a minha vida para o meu filho. Mas aí eu pensava assim, puxa, eu tenho 26 anos, eu não posso dedicar a minha vida para minha filha, eu tenho muita coisa ainda para fazer, eu sou muito jovem. Mas isso era um conflito, porque quando colocam na gente, né, esse papel social, esse estereótipo de mãe, ele vem carregado com uma série de coisas. Pelo menos para mim veio carregado com essas coisas. Para você com certeza veio carregado de outras coisas. Mas o que importa é que vem carregado de coisas. E muitas dessas coisas que vem no pacote a gente não quer, a gente não concorda, na verdade, né? Só que a gente só sabe depois que está lá dentro. Então, as suas partes, elas têm essa particularidade, porque elas estão pautadas na sua crença. E muitas delas, elas querem ir contra a crença, elas querem ir contra aquilo o que é prudente, né? E foi por isso que eu achei bem interessante trazer o conceito da palavra louca, né? Então, olha lá, é alguém que é incomum, né? Então, o meu sentido de mãe não era comum para aquelas pessoas que estavam ao meu redor naquele momento. Então eu tive que ser incomum, eu tive que sair da caixinha, eu tive que ser imprudente, eu tive que ser imprevisível, né? Por quê? Porque eu decidi fazer uma coisa diferente. É claro que eu tô aqui trazendo a figura da mãe, mas pode ser qualquer outra, tá? Eu sempre gosto de trazer exemplos para que vocês coloquem aí na realidade de vocês. Então, conforme você vai contrariando essas etiquetas que vão colocando em você, você vai se partindo em pedacinhos e você vai se tornando um monte de você dentro de você mesma. E qual é a importância de você conseguir se conectar com essas mulheres que moram dentro de você e observá-las? Qual é a importância real disso, né? E a importância real disso é você começar a entender quais são as suas potencialidades, que você não é obrigada a ficar na caixinha que te colocaram. E toda essa força que você precisa para sair dessa caixinha, ela já está aí dentro de você. Você só não conseguiu acessar ainda. Talvez você só não conheça o canal por onde você vai acessar, mas ela já mora aí, ela já está aí. E conforme você vai treinando, né, a sua mente para fazer esses diálogos internos, você começa a descobrir
aonde elas estão, quem são elas e como é que elas podem te ajudar. Então isso é de extrema importância, porque isso te ajuda muito, porque quando a gente vai ampliando a nossa caixinha, quando a gente vai ampliando a nossa consciência, a gente vai percebendo que nós temos muito mais potencialidades do que a gente achava que tinha. Mas para que a gente possa descobrir essas potencialidades, a gente tem que ter coragem de dar o primeiro passo, depois tem que ter coragem de persistir, de continuar, porque a mudança, a transformação, ela é passo a passo, né? É assim que faz. E foi por isso, né, por conta desse passo a passo, por conta de querer ajudar outras mulheres a trilhar esse passo a passo, é que nasceu esse curso de empoderamento feminino, né, que é o Manual da Louca Consciente. Esse manual, né, essa técnica que eu aplico no manual, ela já é algo que eu uso há bastante tempo, desde que eu me formei, e aí fui trabalhar com as mulheres dentro do consultório, né? Acompanhei algumas inclusive estão aqui na live, mulheres que eu acompanhei, mas online eu nunca tinha feito, nunca tinha pensado em fazer isso online. E quando surgiu a ideia de transformar tudo isso em algo online, foi um desafio para mim também. E eu fiquei com medo também. Eu falei, será que vai dar, né? Será que eu vou conseguir de fato me expressar e ajudar essas mulheres a compreender essas vozes que estão dentro delas e que estão ali, na verdade, querendo mostrar potencial? E aí veio o desafio desse curso online. E hoje ele está aí, já temos uma turma já que iniciou há 4 meses atrás, e agora no próximo dia 8 nós vamos abrir uma nova turma para que a gente possa acompanhar. Nesse curso a gente conversa muito mesmo sobre esses diálogos internos, sobre essas mulheres que moram dentro de você, sobre como você pode aprender a ouvir essas mulheres e o que elas querem e o que elas têm para te oferecer, porque isso é muito importante, né? Porque às vezes quando a gente está num conflito, a gente quer acabar com o conflito, né? A nossa mente, como ela quer te proteger da frustração, da dor, ela quer acabar com o conflito. Então o que ela faz? Não quero pensar nisso agora. Mas quando você deixa de pensar nisso agora, você esquece que ali tem uma série de informações para você que vão te ajudar com certeza a chegar aonde você quer. E é por isso que muita gente fica ali, patinando no mesmo lugar, porque não tem recurso para identificar o que está dentro de si. E uma coisa que eu vou compartilhar aqui com vocês, né, é que esse manual, o Manual da Louca Consciente, né, o curso de empoderamento, ele é muito mais do que autoconhecimento e muito mais do que autoajuda, porque autoconhecimento é bom, é claro, é muito importante você se conhecer, só que só se conhecer não adianta, você precisa agir. Quando você conhece, se conhecer é o quê? Entendi, ok, percebi que eu tenho uma crença que me limita, percebi que hoje a pessoa que está no comando dessa vida aqui é uma pessoa que está com medo de ir em busca, né? Tô falando de mim, da minha história, que está se escondendo atrás do marido porque é cômodo, porque é seguro, ok, isso eu entendi, mas e agora? O que é que eu faço agora? Qual é o próximo passo? Como é que eu resolvo isso? Como é que eu faço isso na prática, no dia a dia? Né? Porque na prática do dia a dia que são elas. Um dia de cada vez, um pensamento de cada vez, uma tentativa de cada vez. E nesse processo, a gente se anima, a gente se desanima, a gente se frustra, às vezes a gente tem umas recaídas. E quando você tem, né, alguém ou algo que vai te mostrando ali os caminhos, os processos, te amparando, te dizendo, olha,
isso significa isso significa isso. Isso faz toda a diferença, né, no percurso, porque enquanto eu estava nesse processo de resgate dessa mulher empoderada, profissional, que ia escrever a própria história, que não queria mais ser a Paty do Alex, né, que queria ser a Paty do manual, a Paty louca, a Paty da internet, não importa, né? Mas eu queria ser a Paty de alguma coisa que eu mesma tivesse feito, a Paty da minha história, né? E quando eu comecei a trilhar esse caminho, me deu muito medo, claro que me deu medo, e eu não sabia bem por onde ir, então eu fui procurando, e muitas foram as pessoas nesses lugares diferentes em que eu frequentava que me acalmavam, que diziam assim: olha, calma, isso faz parte do processo, tem paciência, você não está pronta para isso agora, espera mais um pouco, olha, isso vem antes. Então, quando eu idealizei esse manual, foi na intenção de entregar para vocês um passo a passo. Então, para quem é o manual, né? Para qual mulher foi desenhado esse manual? Esse manual foi desenhado para uma mulher que quer sair da caixinha, que acredita que pode ser mais, que pode conquistar mais, que pode ser mais livre, que pode ir além, mas que não sabe por onde começar. Esse manual é para essa mulher, né, que traz aqui dentro de si os seus conflitos, as vozes que falam ali dentro, e as vozes podem falar muitas coisas, elas podem falar em relação ao seu casamento, à sua maternidade, à sua vida profissional, né? Às vezes você está num trabalho que você não gosta, que você até ganha bem, mas você não gosta, você não está feliz, e você quer mudar tudo, e você só precisa, não é de alguém que te encoraje, não é isso, mas é de alguém que te ajude a traçar um mapa, né? A dizer assim, tá, eu vou por aqui para chegar aqui, e os desafios que eu vou encontrar são esses. E esses desafios estão baseados nas crenças, né, que eu obtive durante a minha vida, mas eu posso rebater essas crenças, eu posso criar crenças novas, eu posso colocar novos limites nessas crenças. Então, esse manual é para essa mulher que está em busca de escrever a sua própria história ou de reescrever uma nova história, mas que não quer mais falar assim, tá bom, agora já deu para mim, acabou, né? Não, é uma mulher que está em busca de se reinventar, de ir para frente, de se conhecer, mas mais do que se conhecer, se transformar. Então, para quem quiser conhecer, né, o curso de empoderamento feminino, que é o manual da Louca Consciente, nós vamos abrir algumas degustações que vai começar no próximo dia 3. Deixa eu ver se é isso mesmo, gente. Deixa eu pegar minha cola aqui, que eu não lembro mais qual é a data que vai começar. Isso mesmo. Vai começar no próximo dia 3, tá? No próximo dia 3/9 a gente vai iniciar. São 6 dias que você vai permanecer comigo, que eu vou te dar esse manual, vou te dar esse passo a passo, né, para você descobrir quem somos você, né? Você vai ter contato com esse diálogo interno, saber como observá-lo, quais são as crenças que estão nele, que te limitam, e de que forma você pode rebater essas crenças e trilhar um caminho mais amplo. Então vai começar no dia 3/9, você vai ficar 6 dias com a gente, vai ficar do dia 3 até o dia 7 conosco, né? E a gente vai te dar esse passo a passo, essa participação, né, na semana do Agora Vai, que é Quem Somos Eu, é totalmente gratuito. Eu vou deixar aqui nos comentários, tem um link de um formulário de inscrição para você participar. É totalmente gratuito, pode convidar as amigas, pode marcar a amiga na live, pode enviar o link para ela. Vai começar a partir do dia 3, então até lá ainda temos as inscrições abertas para que você possa entrar.
no grupo. É feito como? Deixa eu explicar para vocês como que vai ser. São aulas, tá? Porque faz parte de um pedacinho do curso. Então vocês vão ter uma degustação do curso. Então vocês vão ter algumas aulas teóricas de alguns conceitos e algumas partes práticas, né? Por quê? Porque a transformação acontece na prática. A teoria ela é muito importante para que você possa conceitualizar tudo, né? Contextualizar tudo na sua cabeça, mas o negócio é na prática mesmo. E a prática é você com você, mas você vai ter ali o meu apoio para poder trilhar esse caminho. Então, se você quiser fazer parte dessa semana, que começa no dia 3, é só aqui nos comentários nós deixamos um link de um formulário de inscrição. É só você fazer a sua inscrição e aguardar que novas informações vai chegar para você. É só você aguardar um pouquinho, mas preenche lá o formulário, tá? Que tá aqui nos comentários que a Lu Félix já colocou, e também às 10 horas de hoje ela vai fazer uma postagem oficial aqui na página para quem quiser, para poder entrar também no formulário. É só preencher o formulário, fica lá. Todo mundo que preencheu o formulário vai ter acesso. Essa semana, na verdade, nós temos vagas limitadas, né? Porque a gente quer colocar no máximo 6 pessoas para a gente poder acompanhar de pertinho. Então, as vagas são limitadas. Então, é só clicar no link e vir passar essa semana com a gente para que você possa ter acesso a esses diálogos internos. E nessa semana que você vai passar com a gente, o que você vai aprender nessa semana, nesse mini curso aí, nesse workshop, nesse seminário, né? O que você vai aprender? Você vai aprender o conceito de diálogos internos, vai aprender a observar esses diálogos, em quais crenças eles são pautados e de que forma você pode transformar, né? Ressignificar essa crença para que esse caminho seja trilhado de uma forma diferente. Então, nesses 6 dias é isso que você vai aprender. Você vai aprender a identificar os seus diálogos internos, né? Observar os seus diálogos internos, em quais crenças eles estão pautados e como é que você pode fazer para transformar. Tudo online, tá? Você vai ter acesso às aulas, né? Alguns vídeos de aula e algumas tarefas que eu vou direcionar para você. A gente tem uma comunidade também que eu tiro dúvidas, a gente conversa um pouquinho, você pode fazer perguntas diretamente para mim, eu vou estar ali no seu apoio o tempo todo, durante esses 6 dias. Então, fica aí o convite para você, se você quiser vir fazer parte dessa jornada, se você está procurando o seu caminho, se você está buscando alguma coisa nova, diferente, que você não sabe por onde começar, vem ficar com a gente esses 5 dias, 6 dias, que a gente pode ajudar você. E por hoje era tudo isso que eu queria compartilhar com vocês, né, a respeito do quem somos eu. Nós somos uma infinidade de potencialidade, porque o universo é infinito, né? O universo é feito de infinitas potencialidades e possibilidades. Então, nós não temos o direito, né, de nos fecharmos numa única caixinha diante de um universo tão vasto e tão abundante, né? Porque nós podemos atrair para nós tudo aquilo que a gente deseja, tudo aquilo que a gente almeja, tudo aquilo que a gente quer. Basta que a gente tenha aí um GPS para saber exatamente como acessar essas forças e essas possibilidades do universo, tá bom? Então, meus queridos, minhas queridas, por hoje é tudo isso. Se você quiser, é só se inscrever no link ou nesse que tá aqui nos comentários ou então no post oficial, vai estar lá o link bonitinho para você se inscrever. Ou então, qualquer coisa, manda um direct, escreve aí pra gente se você não achar. E
E por hoje é tudo isso que eu tinha para falar. Amanhã, ao 12h12, tem mais live para todos nós. Vamos conversar mais um pouquinho sobre diálogos internos, sobre crenças, sobre de que forma a gente pode sair da caixinha e se expandir, como é que isso mexe com as nossas energias, é sobre tudo isso que a gente tem falado. Então amanhã, ao 12h12, eu espero você aqui na página do Facebook e também no Instagram, para que vocês possam acompanhar a live. A live do 12h12 é curtinha, tem 15 minutinhos só, é só pra gente bater um papinho na hora do almoço, tá certo? Um super beijo para vocês, muito obrigado pela companhia nessa quarta-feira fria e nos vemos amanhã ao 12h12. Tchau, tchau!